Senhor nosso Deus. Nesse instante, nesse momento, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os jovens da nossa igreja, do nosso ordeiro e progressivo país, e também de outras culturas, de outros países onde esse vídeo puder chegar. Quero, nesta oportunidade, agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no canal Rascunho DVD para transmitir a Palavra de Deus por meio da Escola Bíblica Dominical, as revistas da CPAD, né? E nós vamos estar comentando a lição de número 8, lição da classe dos jovens, né? Que tem como título geral Encorajamento, Instrução e Conselhos. Essa lição desse trimestre, segundo trimestre, está embasada no livro de Salmos, né? E a lição de número 8, que será ministrada nesse próximo dia 21, está trazendo o título da seguinte forma: Alcançando um Coração Sábio. Esse conteúdo está embasado, essa lição está embasada no livro dos Salmos 90. Os Salmos 90 é atribuído a Moisés, né? O Salmo 90 ele é atribuído a Moisés, portanto é considerado o salmo mais antigos de todos. O mais antigo salmo de todos é o Salmo 90. Ele é considerado como o mais antigo, não é? Visto que foi Moisés que escreveu, segundo o que nos consta, né? E ele fala sobre a grandeza de Deus e a brevidade humana, da vida humana, não é? Ele faz essa tratativa aí, os Salmos 90. E nós vamos explorar um pouquinho desse salmo, né? Para aprendermos um pouco mais sobre essa questão. Ele abre o quarto livro, né? O livro de Salmos é dividido em 5 livros e o livro de Salmos ele abre 4 livros. O quarto livro é também dos livros do Salmo que é dividido, é o menor quadro, tem 17 salmos só, ok? O Salmo 90 é um deles, então abre com o Salmo 90, vai até o Salmo 106, né? E assim sucessivamente. Então ele começa, entendeu? É um livro breve. Ele tem 5 livros identificados como o Salmo, dos 17 salmos propostos, né? Então o livro 4 é 17 salmos apenas, né? Traz aí algum tipo de título, né? O livro ele contém um grupo conhecido como os Salmos acerca do sábado, que é do Salmo 90 a 99, em virtude desse uso na sinagoga. Era cantado na sinagoga, por isso que ficou considerado assim, não é? Um dia, por exemplo, para um dia comum, né? Esse era chamado desse jeito. Salmo 100, aos Salmos 105 e 106, também importantes salmos históricos, e a maior parte desse tipo de salmo incluía no livro como uma fonte de inclinação e salvação dos salmos do culto, né? Então o Salmo 90 foi atribuído a Moisés, um homem de Deus, poderoso em palavras, né? Era um profeta, não é? E assim sucessivamente. Moisés, escolhido por Deus, inspirado por Deus, fiel a Deus, honrado por Deus, né? Em linguagem desse salmo tem muita semelhança com o Pentateuco, os outros escritos de Moisés também, especialmente o livro de Deuteronômio, né? Especialmente o livro de Deuteronômio, eles têm muita semelhança, ok? As expressões é semelhante. Então esse salmo é uma pérola, né? Uma das mais preciosas do saltério de Israel, e alguns estudiosos consideram mais sublime, né, das condições humanas, o mais profundo também com relação aos sentimentos, o mais importante na concepção teológica e o mais magnificante na descrição das imagens. Então o livro 4
Deus é chamado predominantemente de Yahvé, ou seja, o Senhor. Na maioria desses salmos é anônimo, porém o Salmo 90 ele é atribuído a Moisés, né? Os Salmos 101, 103 também são atribuídos, como também esses salmos que eu citei é atribuído a Davi, né? O Salmo 101, 103. Esse salmo, de forma magistral, falando sobre a eternidade de Deus, a transitoriedade do homem, né? O Heroísmo ele aborda dizendo que esse salmo somos viajantes, o salmo no nosso lar, somos aprendizes e a vida na nossa escola, né? Ele trabalha um paralelo interessante, dizendo que como aborda esse salmo dizendo que somos viajantes e Deus é nosso lar. Somos aprendizes e a vida é nossa escola. Nós somos cristãos e o futuro é o nosso aliado. Nós 5 verdades eles emanam desses salmos, né? Então, Salmo 90, verso 1 e 2, Salmo 90, verso 3 a 12, Salmo 90, versos 13 a 17, né? Então, essas 5 verdades, ela trabalha dentro da eternidade de Deus e a mortalidade humana, a mortalidade do homem, no caso. Então, o Salmo 90, verso de número 1 a 5, destaca 4 verdades preciosas aqui. Em primeiro lugar, Deus é o refúgio eterno do seu povo. Não é? Conforme o Salmo 90 começa. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, Moisés diz que Deus foi e será nosso refúgio. Não é? Ele trabalha. Depois, Deus não é apenas o amparo do seu povo, mas Deus também é a sua habitação. Os peregrinos encontram nele o seu verdadeiro lar, e nele encontramos o abrigo, conforto e proteção. Se as raposas têm o seu covil, as aves têm o seu ninho, temos Deus como nossa morada. Então, Spurgeon diz que nós não mudamos nossa residência. Os palácios dos reis desaparecem debaixo das esmagadoras mãos do tempo, não é? Foram queimados com fogo, aterrados debaixo de montes de ruínas, mas a raça imperial do céu jamais perdeu a sua régia habitação. Isso dizia o Charles Randy Spurgeon, né? Onde habitarão nossos pais, né? Há também 100 gerações também nós habitamos. Então a morada da igreja é a mesma de todos os tempos. A nossa alma não só se sente em casa, como quando também está em Deus. O próprio Moisés, o autor desse salmo, do Salmo 90, ele escreve: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Não é? Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Olha aí o que eu estava dizendo, que é parecido, né? Logo no início. Deus é nosso lar. Lar nos oferece todo conforto, segurança, e faltaria aí um mero refúgio, né? Em segundo ponto, né, sobre a eternidade de Deus, Deus é aquele que preexiste a criação. Ele preexiste a criação. Antes da criação ele já é, não é? Antes que os montes nascem, se formassem, a terra, o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus, né? Deus já existia quando nada existia. Então Deus é pré-existente à criação do universo. Só Ele é eterno. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então, nas palavras de Randy Spurgeon, os montes para ele, ainda que grisalhos pelas neves dos séculos, né, são apenas bebês recém-nascidos, coisinha jovem, cujo nascimento foi apenas ontem, novidade de uma hora atrás. A vida dos homens está em suas mãos, pois Ele é quem a todos dá a vida. Ele tem o direito de tirar a vida.
né? Então o salmista ele é muito enfático, né, com respeito a essa questão. Deus é eterno, para ele 1000 anos é como um dia, e como se fosse também a vigília da noite que passou. No terceiro ponto, na terceira base que nós temos aqui, o homem este mortal. Enquanto Deus é eterno, o homem é mortal. Salmo 90, verso 3. Tu reduz o homem a pó e dizes, tornai filho do homem. Né? A palavra, quando se refere a tornar, se refere-se à maldição pronunciada contra Adão. Né? O homem foi feito pó e o pó voltará ao pó. Então o homem não é quem é mais do que... O homem não é o que é, mas o que foi e o que há de ser. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Então o homem não é o que é. Ele foi feito pó, e para o pó voltará. Né? Ele não pode dizer, ele é, o que foi e o que há de ser. Portanto, o homem foi pó e voltará ao pó, mas também é pó até hoje, né? O homem é pó até hoje. Só Deus diz, eu sou o que sou. É imutável, não muda, não envelhece, não é? Então só Deus pode dizer isso. Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou um pó, levantando mas agora Deus determina ao homem que volte ao pó. Então o homem que é pó, levantando, morre e se torna pó caído. Enquanto ele é pó levantado, depois ele se tornará um pó caído, certo? Então vejamos a gravidade dessa brevidade, ou seja, a brevidade do homem, né? Dentro desses conceitos, o homem é pó, e por pó ele tornará, é o que está escrito dentro da sacrossanta palavra de Deus no Salmo, quando o salmista trata essa questão. E nós podemos observar que dentro dessa brevidade humana, também Deus este atemporal. Enquanto o homem é mortal, né, Deus é atemporal. Deus não conta o tempo. 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O tempo não é uma limitação para Deus, né? O milênio é um longo tempo para o homem, tempo suficiente para impérios se levantarem, caírem, né? Para dinastias surgirem, certo? E desaparecerem também, nas brumas do tempo, né? Nas brumas do tempo também. Porém, para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que se foi, é o mesmo como uma quarta parte da noite, uma vigília. A noite era dividida em 4 vigílias, né? Isso nós já sabemos, né? Para Deus, 1000 anos não forma sequer uma noite inteira, não é? Mas somente uma breve parte dela, né? Então nós vamos observar que a transitoriedade do homem, a eternidade de Deus é além, muito além do que pensamos, né? Já a transitoriedade da vida humana é um negócio que o homem precisa pensar sobre isso e deixar de ser metido a bam, metido a alguma coisa, não é? Sendo que não é nada. E os salmos apresentam a cena do Sinai, do deserto do Sinai, e nos Salmos 90, versos 5 a 6, que já há anos de espias havendo sido dado um relatório negativo, né? O povo perambulava no deserto, mas sem progresso, aliás, num exercício fútil. Cada manhã Moisés recebia informação de mortes e mais mortes, né? O obituário era os itens mais comuns das notícias que chegavam, né? Então o deserto era um grande cemitério, e sempre que se deslocava de um lugar para o outro, deixavam para trás a sepultura. Então saíram do Egito 600 mil homens,
além das mulheres e crianças, que estima-se aí que uma multidão de 2 milhões de pessoas. Então, nestes 40 anos de perambulação pelo deserto, todos morreram, exceto Josué e Caleb. Destacando aqui, nós vamos ver aqui duas verdades solenes sobre isso. Primeiro, a fragilidade da vida humana. Segundo, a brevidade da vida humana. Né? Tu os amarás na torrente, amarraste na torrente. Aliás, tu os arrasta na torrente. O homem é como uma casa velha, arrancada pela fúria das águas que se arremessam contra ela, como um tsunami. Então, o homem é arrastado na torrente da adversidade, pois não tem raiz em fundamento sólido. Então, observemos que a fragilidade, a brevidade é um negócio assim que vai corroendo o homem dentro da sua vaidade, não é? Dentro do seu tempo, que é transitório. Então, temos que chegar à conclusão que enquanto estivermos vivos, devemos adorar exclusivamente ao Senhor, buscar ao Senhor, temer ao Senhor, perdoar a quem temos que perdoar caso venhamos pecar, mas não ficar achando que é alguma coisa porque você é transitório. Quanto mais vaidade, mais breve fica a sua vida. Quanto mais falta de coerência, mais tempo a sua vida vai se findando. Né? Então você, em vez de somar, não é? Quando tem o egoísmo, quando tem a ignorância, quando tem o achismo pensando que é alguma coisa, pelo contrário, você vai diminuindo o seu tempo de vida, você está dirimindo os seus dias, né? Acabando com os seus dias. Então, a brevidade da vida humana é uma realidade, né? Então, o salmista diz que tu os arrasta na torrente, ou seja, a torrente, né, do tempo, das adversidades vai te levando, vai te sucumbindo. Então, vaidade, essa escassez de humildade realmente vai te sucumbir, certo? O homem remove pela morte as suas sucessivas gerações dos homens, ou seja, o Senhor remove pela morte as sucessivas gerações dos homens. Em outras palavras, como um furacão varre as nuvens do céu, Deus remove os filhos dos homens. Né? Em segundo lugar, podemos observar que essa visão solene, essas duas verdades solenes, ser como um sono, como a relva floresce de madrugada viveja e floresce, a tarde murcha e seca. Então o homem é comparado como um sono e a relva. O sono é passageiro, pois a duração é breve, assim como a vida humana. Já os estágios da relva são fugazes, assim também como a erva é verde pela manhã, o feno à noite. Também os homens passam da saúde e a corrupção em poucas horas. Nós não somos cedro, nem como carvalho, mais erva. Se Deus é eterno, o homem é imortal. O homem é mortal, aliás. O homem totalmente dependente de Deus, depende dele para nascer, para viver, para morrer. Então o homem depende de Deus em tudo. Logo, o homem não é nada, senão Deus. O Senhor leva como um frágil objeto. Ele o leva como um frágil objeto, arrastado pelas torrentes. Né? É o que está escrito dentro das bases textuais. Não é? Seus dias são breves. Então, jovens, atentem, cuidemos para que a vaidade não venha nos sucumbir antes do tempo. Né? Porque se nos enveredarmos pela vaidade, nós nem conseguimos ver o tempo passar. Logo a velhice chega. E o salmista, o sábio rei Salomão trabalhou isso no capítulo 11 e capítulo 12 de Eclesiastes, né? Quando ele falava das suas miserabilidades e que agora já estava velho e havia se arrependido de tanta besteira que fez, bobeira que fez, né? Seus dias são breves como o sono, seu vigor passageiro como a flor,
e que se murcha e viceja, floresce, mais tarde ela se murcha e seca. Então, hoje você pode estar numa virilidade danada, amanhã acaba-se tudo e não tem o que você fazer, absolutamente nada. Moisés ele faz uma observação interessante, jovens, sobre a pecaminosidade humana. Ele declara: pois somos consumidos pela tua ira e o teu furor conturbado. Diante de ti pusesse a nossa iniquidade e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos, né? Como já destacamos aí toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto, exceto dois homens, né, Josué e Caleb, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que é multidão de pecado, aquela multidão morreu no deserto por causa de sua rebeldia contra Deus. Então, o homem não tem muito o que fazer. O homem deve obedecer a Deus, buscar a Deus, né? A brevidade da vida é um acentuado fato pelo que o pecado trouxe para baixar a nuvem da ira de Deus, né? Nenhum fogo consome aí como a ira de Deus, e nenhuma angústia perturba tanto o coração como o furor da ira de Deus. As iniquidades dos homens são expostas diante de Deus, e os seus pecados ocultos são manifestos aos seus olhos. Não há segredo para Deus, ou seja, aquilo que é feito às escondidas na terra é um escândalo público no céu. Aquilo que é feito às escondidas na terra, no céu é um escândalo público. Então tenha cuidado, vigie, se cuide para que não seja reprovado naquele último dia. Tá certo? Se porventura vier pecar por fraqueza, alguma coisa, peça perdão. Peça perdão a quem você ofendeu, peça perdão ao Senhor e você será sarado. Mas se estiver oculto, os problemas se agravarão. Ponto, né? E essa vulnerabilidade humana, nós vamos ver que o salmista ele aponta 4 verdades sobre essa vulnerabilidade. Primeiro, a turbulência e breve vida humana. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias do homem são turbulentos e os seus anos acabam-se como um breve pensamento. Então Spurgeon ele falava da saga do povo israelita perambulando no deserto. Diz que a justiça divina encurtou nos dias de Israel, do Israel rebelde. Cada lugar onde parava se tornava um cemitério. E eles marcaram a sua marcha pelos túmulos, né? E deixaram para trás aí por causa da sentença penal. Nós vamos ver que outra base interessante dentro da vulnerabilidade é que a expectativa humana, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Então, a nossa vulnerabilidade é muito grande, não é? É muito grande. E às vezes não paramos para ver essa realidade. Hoje não encaramos a morte como uma tragédia, né? Mas Cristo arrancou os aguilhões da morte, matou a morte e inaugurou a imortalidade, de modo que para os cristãos morrer é lucro. Paulo dizia isso em Filipenses capítulo 1, verso 21, morrer é ganho. Morrer é partir para estar com Cristo, né? Isso é a expectativa humana, né? Chegar também a canseiro, enfado, mas bem o homem passa os seus pés na terra e já voa para a eternidade. Hoje nós não encaramos a morte como tragédia, como cristão não encaramos como tragédia, encaramos como uma forma de morrer de lucro, né? Uma forma de lucro se morrer em Cristo, né? Também deixar o corpo habitar com o Senhor, em Filipenses 1, 23. Então, a morte é bem-aventurança, é uma bem-aventurança conforme Apocalipse 14, versículo número 13, né?
Outro pensamento interessante sobre a vulnerabilidade é incognoscível poder da ira divina, ou seja, quem conhece o poder da tua ira? Ou seja, incognoscível, ninguém conhece a tua cólera segundo o temor que te é devido. A ira de Deus é um assunto ausente dos púlpitos, ninguém trata disso, porque não dá público, não dá ibope, não é? E temos que parar com esse negócio de aplausos, né? E pregar a verdade como ela é. Então, pois os pregadores modernos, por exemplo, eles evitam falar desse tema constrangedor. Porém, a palavra de Deus não esconde neste corrédios dias de vida, né? O homem peca contra Deus e suscita a sua ira. Nos seus dias, Moisés lidou aí com a manifestação da ira de Deus e a consequência. Ele via homens morrendo à sua volta, né? Ele vivia entre funerais assombrados com os terríveis resultados do descontentamento divino, né? Ninguém gosta de passar na ira de Deus, mas cada registro de óbito do jornal é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte, não é? Isso é importante observar. Ninguém gosta de passar na ira de pensar na ira de Deus, mas cada registro de óbito do jornal é uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Isso tem que ficar bem pontuado, né? No quarto ponto desse pensamento sobre a vulnerabilidade humana, a pedagogia da vida humana ensina-nos a contar os nossos dias. O salmista diz no capítulo 90, versículo 12, né? Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio, que é o título da nossa lição, né? O homem sabe contar as estrelas para se precisar de sabedoria para contar os dias, pois a vida é muito curta para vivermos sem um coração sábio. Contar os nossos dias é imensurá-los, né? Comparando-os com os trabalhos a ser realizado, com a provisão a ser armazenada para a eternidade, com a preparação a ser feita para a morte, para a preocupação ser tomada para o juízo, né? Então é estimar aí a vida humana pelo propósito dos quais ela deve ser aplicada, né? Quando vamos observar, somos aprendizes e a vida é a nossa escola. A escola da vida é uma preparação para a eternidade de Deus, para a eternidade com Deus, e sem Ele não podemos aprender nossas lições, passar nas provas e progredir no jardim da infância para a pós-graduação, né? Contar significa algo mais do que mera matemática, é um acesso espiritual para a nossa vida humana, especialmente para a nossa efêmera existência terrena. Então, o resultado final dessa contagem é que sejamos capazes de levar a Deus como nossa oferenda, né, um coração cheio de sabedoria, né? Precisamos trabalhar essa proposta, essa visão complicada. E o homem faz uma súplica, e Moisés ele foi um intercessor, e muitas vezes ele colocou na brecha aí da intercessão. Primeiro, uma súplica por compaixão. Volte, Senhor, até quando? Né? Volta, Senhor, até quando? Então é uma súplica que se fazia. Tem compaixão dos teus servos. Né? Moisés estava consciente de sua mortalidade, pecaminosidade e transitoriedade. Então isso temos que ter consciência, né? Mortalidade, pecaminosidade e transitoriedade. Calma pela misericórdia divina, né? Ele, aliás, clama pela misericórdia divina. Deus deu a ordem ao homem: tornai dos filhos dos homens. Agora o versículo 13, o homem está rogando a Deus: volta, Senhor, até quando? Ou seja, o salmista não reivindica direitos, mas suplica por compaixão. Nós temos que viver pela misericórdia e compaixão de Deus. Direitos não temos, né? Nós não temos razão, nossa razão é Cristo. Ok, jovens? Muito bem, espero poder ter ajudado dentro desse quesito, dessa lição tão interessante, tão importante para esse próximo domingo, né?
E em segundo lugar, dentro dessa súplica do homem, sua súplica por satisfação, sacia-nos de manhã e na tua benignidade para que contemos júbilos e nos alegremos todos os dias, né? E nós vamos ver que também a súplica por uma troca radical, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tanto nos quantos suportamos a adversidade. O poeta roga a Deus para alegrarmos na proporção e pelo mesmo tempo, né? E assim sucessivamente. Quarto lugar, nós podemos observar a súplica pela manifestação da glória, a súplica pelas bênçãos de Deus. O salmista suplicava de uma forma muito clara, ok? E assim sucessivamente. Tradicionalmente, o Salmo 90 ele tem sido um texto muito favorito, né? Usado aí nos funerais cristãos. Isso faz sentido porque o texto destaca a vulnerabilidade e a enfermidade da vida humana, porém a efemeridade da vida humana, ou seja, passa rápido, né? E não significa muita coisa se não estiver em Cristo. Porém, se o Salmo não traz os bálsamos do conforto assegurado no Novo Testamento, uma vez que o cristão viver Cristo é bom e morrer é lucro. A partir desse pressuposto, podemos entender que essa brevidade, né, da vida, ela deve estar assegurada pela misericórdia do Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DPD, ensinando para transformar vidas.